Agradecimentos especiais ao Valentine Soviético e ao Zideral, que doaram na estreia passada. Muito obrigado. Todas as informações desse vídeo foram tiradas do canal SCP Exploration, link na descrição. No vídeo anterior, vimos quem era SCP-049 e o que ele fez, mas ainda não sabemos quem de fato ele é. Então nesta parte 2 e final, iremos tentar desvendar a origem do SCP-049. Para sabermos quem é o Doutor da Pestilência, primeiro temos que tentar saber o que de fato é a pestilência. Quando lemos as entrevistas do SCP-049, elas nos dizem bastante sobre ele. E uma das primeiras coisas que o doutor faz é tentar explicar o que de fato é a pestilência. Mas falha ao fazê-lo, pois não se lembra do que os homens a chamam, e usa a palavra flagelo como um sinônimo, uma coisa que causa muita dor e sofrimento. Então, de acordo com SCP-049, a pestilência é algo que as pessoas estão sofrendo frequentemente e não há diagnósticos observáveis que podem nos dizer se os indivíduos estão ou não infectados, e eles sequer aparentam estar infectados. Mesmo as pessoas em perfeito estado são considerados como pestilentos, o que dá a entender que a pestilência não é uma condição médica que os doutores da Fundação possam diagnosticar. Coletando todas essas informações, podemos concluir que a pestilência é algo metafísico, ou seja, está além da compreensão natural que as pessoas estão sofrendo. Mas o que exatamente? A palavra pestilência não é muito utilizada com frequência. E se escavarmos um pouco, notamos que a palavra é mais antiga que a própria Bíblia, e é razoável acreditar que o SCP-049 leu, porque ele começa a sua primeira entrevista dizendo King's English, ou o inglês do rei, se referindo à tradução da Bíblia feita por Rei Jane ao inglês. Especificamente no Antigo Testamento, a palavra pestilência é encontrada exatamente 49 vezes. Isso te lembrou alguma coisa? O número de entrada do doutor é SCP-049. Na entrevista, SCP-049 chama a pestilência de julgamento cruel e um destino tão terrível quanto, o que soa similar ao julgamento bíblico. Quando escavamos mais um pouco, descobrimos que a palavra pestilência é utilizada pelos cientistas como sendo um vírus infeccioso, mas já no contexto bíblico, se trata de algo utilizado por Deus para punir pecadores. Ainda há algo que preciso citar antes de continuar. Dr. Ham notou que 049 estava bastante preocupado com a pestilência, e mais, ele queria ajudar os humanos, mas não sabia exatamente com o que. Ele disse também que passou sua vida inteira na procura de uma cura e está disposto a passar o resto dela apenas para achá-la. Então, SCP-049 é um homem dedicado e nobre e está genuinamente tentando curar as pessoas do que irá causá-las sofrimento, chamado julgamento cruel. Então ele crê que tem algo a ver com a Bíblia. O doutor utiliza a frase "a grande morte" enquanto estava descrevendo a condição. Se formos até a Bíblia e pesquisarmos sobre eventos de julgamento e extinção em massa, encontramos o grande dilúvio em que apenas Noé e sua arca sobreviveram. O grande dilúvio ocorreu no Antigo Testamento, onde a palavra pestilência é encontrada 49 vezes, o que quer dizer que algo tão horrível aconteceu nesse mundo que o próprio Deus teve que mandar uma inundação para destruí-lo.
O contexto enfatiza que o exuberante pecado que impregnava a terra foi a causa para o julgamento. O grande dilúvio foi um enorme julgamento que Deus mandou para purificar a terra de todos os pecadores. Voltando para as frases de 049, o flagelo seria a punição de Deus sobre nós, e a grande morte seria um julgamento em massa. Mas ainda não podemos provar definitivamente que um julgamento aconteceria no mundo moderno, já que teria que ter as mesmas condições que causaram o grande dilúvio. No Novo Testamento, Noé é chamado de homem justo em contraste com o resto da humanidade pecadora. Mas a sociedade moderna tem algo sim em comum com a sociedade de antes do dilúvio: comportamentos que justificam a ira de Deus, comportamentos que vão contra quase todos os mandamentos, que incluem xingar, desrespeitar pai e mãe, amaldiçoar, mentir, luxúria egoísta, roubar, invejar, beber, se recusar a perdoar e, o mais terrível, rejeitar a Jesus Cristo. Todos os comportamentos que nos tornam pecadores. Todas as pessoas fazem isso, mesmo que inconscientemente. Uma pesquisa realizada em 2016 pela Lifeway prova que 34% de todos os americanos admitem serem pecadores e mais de um quarto rejeitam a Deus completamente e se identificam como ateus. E eu sei muito bem que tem pessoas assim assistindo esse vídeo nesse exato momento. Agora, como ele cura a pestilência? Neste ponto, nós devemos responder à pergunta do porquê SCP-049 mata os pestilentos. Para responder, primeiro temos que vasculhar a Bíblia para ver como os pecadores são perdoados. E na Bíblia, Deus declarou que todos os pecadores irão morrer, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas há uma forma de redenção, através do sangue. Isso é o porquê de muitas pessoas realizarem o sacrifício de animais, principalmente os cordeiros, que eram apenas temporários e eram apenas um prenúncio do sacrifício de Cristo na cruz. Isso é o porquê Jesus veio e morreu para se tornar o sacrifício definitivo para abolir todos os pecados da humanidade, nos salvando da ira de Deus, mas não da ira de Cristo, que depois de ressuscitado irá agir como juiz do último julgamento, conhecido também como Apocalipse. É como a Bíblia diz: o Pai, nosso Deus, não julga ninguém, mas confiou todos os julgamentos ao seu Filho, Jesus Cristo. Então, no julgamento final, todos os pecadores, hereges e não crentes estarão no controle do julgamento de Cristo. Então sabemos que podemos ter redenção através do nosso sangue. E é aí que o SCP-049 entra na história. Ele cura os pestilentos os matando, do mesmo modo que Jesus morreu, pelos pecados das pessoas, providenciando um sacrifício físico. Pelo mesmo caminho, SCP-049 mata as pessoas e elas morrem pelos próprios pecados, e depois ressuscitam como Jesus ressuscitou. Mas a diferença é que Deus ressuscitou Jesus. Já SCP-049 ressuscitou suas vítimas, e é por isso que os pecadores ressuscitam como zumbis, porque a cura não é perfeita, ao contrário de Deus. E isso nos leva para a seguinte questão: por que SCP-049 não atacou o Dr. Ham nas primeiras entrevistas? Bom, ele era um doutor da Fundação, e ambos salvam pessoas, o que é algo nobre, e mesmo com os experimentos feitos com os funcionários D-Class ou Classe D, eles não se tornam pestilentos, pois estão fazendo sacrifícios por um bem maior, a sobrevivência da humanidade. Mas por que o Dr. Ham foi aparentemente infectado com a pestilência? Bom, é visto que durante as entrevistas, Dr. Ham viu que SCP-049 estava insatisfeito com seus indivíduos de teste,
mas mesmo assim o restringiu de ter novas cobaias. Fazendo isso, ele estava indiretamente se opondo a Deus na tarefa de ajudar os pecadores a terem redenção. Foi esse o motivo de Deus ter feito o Dr. Ham se tornar um pestilento, e então SCP-049 fez o que devia ser feito. Isso nos leva à conclusão que SCP-049 é um enviado por Deus para dedicar toda a sua vida a fazer as pessoas terem redenção de seus pecados. Mas a cura ainda não está perfeita, então ele precisará de mais e mais experimentos. Se opor a ele é indiretamente se opor a Deus. Você não quer se tornar um pestilento. Ou talvez... Não. Você já é um pestilento. E precisa ser purificado. Próximos vídeos. Jeff the Killer, o assassino pálido. The Night Watchman, o vigia noturno. The Patient, o paciente da Segunda Guerra. Train Eater, próxima estação, morte súbita. SCP-166, súcubo adolescente. A enquete estará aberta na comunidade. Se você ainda não votou, não perca tempo. Vote agora mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.